Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está mais uma vez acompanhando este estudo do Apocalipse versículo por versículo. Hoje nós estudaremos o capítulo 1 do livro do Apocalipse e estaremos explanando para vocês os versículos 19 e 20 da Palavra de Deus. Portanto, em suas casas, abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse e vamos ler juntos os versículos 19 e 20 do capítulo 1. E a Palavra de Deus nos diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bom, escreve, pois, as coisas que viste. A palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada e é útil para o ensino, é útil para a correção. Toda a Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é inspirada por Deus e é útil para alguma ou para algumas das várias áreas da vida do homem. Toda a Escritura nos ensina nos caminhos de Deus. A palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Aqui João, ele ouviu da boca de Cristo as palavras: escreve, pois, as coisas que viste. Mais uma vez, a palavra de Deus nos mostra também que não apenas toda a Escritura é inspirada, mas de uma maneira toda especial, as profecias bíblicas são inspiradas, porque a palavra de Deus nos diz que nenhuma profecia bíblica foi dada por elucidação humana, mas todos os homens que trouxeram as profecias para a Bíblia, para a palavra de Deus, todos eles estavam sob o poder do Espírito Santo. Nenhuma profecia, tanto do Gênesis até o Apocalipse na palavra de Deus, foi dada por alguma invenção humana. Todos aqueles que têm fé no Filho do Homem, todos aqueles que têm fé na palavra de Deus, creem que o Espírito de Deus, em sua onisciência, trouxe aos homens as palavras proféticas, as quais pertenciam a ele, pois o futuro, diz a palavra de Deus, este pertence a Deus. Mas o Senhor traz a João, traz a Daniel, traz a Ezequiel, traz a Isaías e a todos os demais profetas, que nós vemos que desde os primórdios até os últimos das Escrituras, todos eles receberam grandes iluminações do futuro que vieram da parte de Deus. Portanto, todo o livro do Apocalipse, quase que 100%, é em linguagem profética, e nenhuma das palavras que existe no livro do Apocalipse foi de invenção de João, o nosso irmão de carne e osso. Não, João era um santo apóstolo, sim, mas sujeito às mesmas tentações que você e sujeito às mesmas tentações que eu. Portanto, ele não poderia de si mesmo trazer alguma coisa que realmente pudesse ocorrer no futuro, pudesse ocorrer em nossos dias. E ainda que porventura João desse uma profecia que poderia acontecer, que poderia verdadeiramente ocorrer, se João desse profecias da parte dele mesmo, pela sua própria elucidação, e uma ou outra se cumprisse, mas a grande maioria, e ainda que fosse a minoria, não viesse a se cumprir, João seria um falso profeta. Nenhuma das profecias bíblicas deixaram de se cumprir.
tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos que a Bíblia está recheada de profecias. E todas as profecias, as quais o Senhor inspirou os seus profetas a trazerem para o povo de Deus, tanto para o presente que eles viviam, como para o futuro, que seria até os nossos dias, que são os últimos dias. Todas estas profecias vieram da parte de Deus e por isso nenhuma das profecias bíblicas caíram em descrédito. Muito diferente dos adivinhos de hoje em dia, muito diferente dos falsos profetas de hoje em dia. A própria palavra de Deus nos diz que é possível que alguém dê uma profecia e que esta profecia venha a se cumprir. E ainda assim essa pessoa pode ser um falso profeta, pode ser um enviado de Satanás. Portanto, meus irmãos, toda a profecia bíblica é 100% inspirada, 100% inspirada por Deus, mas a grande maioria das profecias que hoje são dadas, na verdade não são de profetas inspirados por Deus, porque vemos que embora muitas dessas profecias se cumpram na vida das pessoas, as quais recebem essas profecias desses falsos profetas, ainda assim, boa parte do que eles dizem não cumpre-se na vida dessas pessoas. E ainda que a minoria das coisas que eles dizem, às vezes, não venha a se cumprir, ainda assim, isso é mais do que motivo claro de dizer que tais pessoas são falsos profetas. Porque o verdadeiro profeta, todas as profecias que ele proferir, 100% deve se cumprir, porque Deus que dá as profecias, ele é onisciente e ele vê o futuro antes que as coisas aconteçam. Por isso, para Deus não pode haver erro na profecia. Agora, uma pessoa ela pode ser inspirada pelo Espírito de Satanás, pensando que ela está sendo inspirada pelo Espírito de Deus. Satanás, ele não pode ver o futuro. Mas como, então, ele tem os seus profetas e dá profecias com relação ao futuro e essas profecias muitas vezes se cumprem? Bom, Satanás, ele não pode ver o futuro, mas infelizmente Satanás é o príncipe deste mundo. Infelizmente, muitos dos anjos dos céus, 1/3 dos anjos dos céus caíram juntamente com ele, e esses 1/3 de anjos estão trabalhando incansavelmente, eles não dormem, eles não cochilam, para que os intentos do inimigo possam se cumprir. Satanás, ele não tem plena autoridade de fazer todas as coisas que ele deseja, mas a verdade é que ele ainda continua sendo o príncipe deste mundo. E quando os seres humanos abrem as portas de seu coração e da sua mente, ainda que inconscientemente, para que Satanás entre, então ele pode movimentar todas as coisas a fim de fazer com que as suas profecias se cumpram. A verdade é que Satanás, ele dá através dos seus profetas uma profecia e agora ele começa a trabalhar juntamente com todos os espíritos imundos para que esta profecia se cumpra. E o que ele ganha com isso? Bom, Satanás, ele é o pai da mentira. Quando ele dá uma falsa profecia, ainda que as pessoas pensem que essa profecia vem de Deus e na verdade essa profecia se cumpre por causa do poder de Satanás, então ele conseguiu enganar muitas pessoas, ele conseguiu, na verdade, se fazer uma espécie de Cristo. Sim, nós sabemos que nos últimos dias Satanás ele virá à semelhança de Cristo, e para que ele venha à semelhança de Cristo, antes ele tem que criar um cristianismo falsificado. E no cristianismo falsificado não apenas existem milagres falsos pelo poder dos espíritos imundos, mas também existem falsas profecias, as quais os próprios espíritos imundos, os demônios, fazem com que esta profecia se cumpra. Então o intuito de Satanás dar profecias, ainda que essas pareçam coisas boas,
O intuito dele dar essas profecias e lutar para que estas se cumpra é porque ele deseja criar uma tal atmosfera de um falso cristianismo em todo o mundo, de maneira que quando ele vier como anticristo, o qual se parece com Cristo e se assenta no trono de Deus, então todos esses que ele conseguiu enganar com falsas profecias, com falsos milagres, com falsas expulsões de demônios, todos estes estarão prontos para aceitar o governo do anticristo. Por isso, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não caia nas ciladas do inimigo. Toda a profecia é inspirada por Deus. E sendo toda a profecia inspirada por Deus, você também precisa da verdadeira inspiração de Deus para compreender quem é verdadeiro profeta e quem é falso profeta. Lembre-se de que em Isaías capítulo 8, versículo 20, a palavra de Deus diz que à lei e ao testemunho, se porventura estes profetas não falarem de acordo com a lei, que é os 10 mandamentos, e de acordo com o testemunho, que é o testemunho dos profetas, de Cristo e dos apóstolos, se eles não falarem de acordo com essas duas coisas, então a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz que jamais estas pessoas, estes falsos profetas e aqueles que acreditam neles, jamais eles verão a alva, e a alva é Cristo. Cristo é o sol da justiça, Cristo é a alva, Cristo é o dia eterno que todos os cristãos estão esperando. Cristo é a manhã eterna para toda a cristandade, mas todos aqueles que caem no engano dos falsos profetas, ainda que esses se dizem cristãos, todos os falsos profetas e esses que caíram em seus enganos, diz a palavra de Deus, não verão a alva, ou seja, não verão a Cristo. João prossegue. Na verdade, Jesus prossegue falando a João. Ele deveria não apenas escrever as coisas que ele viu, mas as coisas que são. Toda a profecia, ela começa a partir do tempo em que o profeta está vivendo. Todavia, o Senhor, ele traça desde Gênesis até o Apocalipse um quadro profético perfeito até a consumação dos séculos. Em cada período da Bíblia, através dos vários profetas, o Senhor ele vai trazendo mais coisas relativas à profecia. É como que um quebra-cabeça e as peças vão começando a se encaixar perfeitamente em cada século da igreja. Portanto, as coisas que são também é uma revelação de Deus aos profetas com relação ao que aconteceu no passado. João, ele estava recebendo revelações com relação ao que havia acontecido no passado e o que havia acontecido em seu, ou o que estava acontecendo em seu presente. As coisas que são, as coisas que estão acontecendo e as coisas que já aconteceram. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse é o último livro profético da Bíblia. João, ele traz nos 22 capítulos do livro do Apocalipse muitos versículos de toda a Bíblia. Na verdade, o livro do Apocalipse é um quebra-cabeças completo de Gênesis até o Apocalipse. Ali o Senhor Jesus revela a João as coisas que já haviam acontecido no
quadro profético que o próprio Jesus, por intermédio dos seus profetas, havia deixado. Mas Jesus também estava mostrando as coisas que estavam acontecendo no tempo de João. A profecia, ou as profecias do livro do Apocalipse, elas começam a ocorrer há cerca de 2000 anos atrás, no período do apóstolo João. As coisas concernentes a este último livro da Bíblia já estavam ocorrendo. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo, falando a respeito do iníquo que age nos últimos dias, falando a respeito do grande engano que estaria agindo nos últimos dias, ele diz que este grande engano já agia nos tempos dele. Ou seja, hoje nós sabemos que o anticristo virá, hoje nós sabemos que o iníquo se revelará, mas Paulo diz que no tempo dele, esta revelação do homem do pecado, esta revelação do iníquo, essa revelação daquele que se assenta no trono de Deus, fala como se fosse Deus, mas que rejeita e luta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou que eleva culto a Deus, já agia desde o tempo do apóstolo Paulo, já agia desde o tempo do apóstolo João. Então Cristo estava dizendo a João que ele devia escrever as coisas que são, as que haviam acontecido e as que estavam acontecendo. Mas Cristo vai adiante, ele diz que João também deveria escrever as coisas que hão de acontecer. Irmãos, é maravilhoso saber que nós temos um Deus onisciente que se preocupa com a raça a qual caiu em pecado e que está destituída de justiça, está destituída de glória, está destituída de salvação, senão por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sacrifício, a nossa vida, porque em nós mesmos não existe vida, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, existe vida não apenas para Ele mesmo, mas para todos aqueles os quais Ele deseja compartilhar de sua vida. E nós, os seres humanos caídos, que somos redimidos por Cristo, somos esses objetos de grande prazer do Senhor Deus, porque Ele concede, divide a sua própria vida com todos aqueles que nele crê. Mas o Senhor não apenas divide conosco a sua vida, o Senhor Jesus não apenas divide conosco a sua justiça. Deus, o Pai infinito, Ele não apenas enviou a Jesus para que morresse por você e para que morresse por mim, porque a palavra de Deus fala que o Pai nos enviou a Cristo, e se Ele nos enviou a Cristo, porventura, Ele não nos daria todas as demais coisas que precisamos em Cristo Jesus? Com certeza, o Pai nos dá a vida em Cristo, mas tudo aquilo que nós, os seus filhos, o objeto de maior prazer e deleite de Deus no universo, o Senhor concede muitas outras coisas. E uma das outras coisas que o Senhor concede com você, comigo e com toda a raça humana é a sua onisciência. Deus conhece o futuro muito antes das coisas acontecer. Na verdade, nós vemos na palavra de Deus que o próprio plano da redenção do homem foi estabelecido antes da criação do mundo. Na verdade, o Senhor, Ele fez o remédio para o pecado antes mesmo que o pecado viesse à tona, porque em sua onisciência ele sabia que um dia o pecado viria, mas ele de antemão preparou um antídoto, Cristo Jesus, que é o remédio para todo o pecado, que é o remédio para
todo o pecador. Então o Senhor aqui, ele está dizendo para João que ele está dividindo a sua onisciência com seus filhos. Escreva as coisas que hão de acontecer. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e sabendo que haveria de ocorrer nos últimos dias, o Senhor concede em símbolos, em figuras para João, para que ele escrevesse, e então todos os cristãos, os quais buscam o Senhor Deus Todo-Poderoso, buscam o poder de seu Espírito, todos estes compreenderiam as profecias de Deus, compreenderiam a revelação do livro do Apocalipse. Veja que grande amor o Senhor Deus tem por você e que grande amor o Senhor Deus tem por mim. Porque agora nós não apenas somos chamados por Deus de servos, mas agora em Cristo Jesus nós somos chamados por Deus de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, o que o seu Senhor fará, disse Jesus, mas somente os amigos conhecem o que o Senhor está fazendo ou está para fazer. E o nosso Deus nos trata agora em Cristo Jesus como seus amigos, e por conta disso, através do livro do Apocalipse, de outros livros proféticos da Bíblia e de muitas outras profecias que se encontram na Bíblia, o Senhor mostra a nós, os seus amigos, qual é o futuro, qual é o resultado da história do pecado sobre a face da terra. Nós não precisamos errar, não precisamos nos estribar, nos atrapalhar, tropeçarmos em nossos próprios caminhos, porque o caminho está traçado através das Santas Escrituras. O caminho da verdade está traçado através do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Se um dia um pastor, se um dia alguém disser que não é possível entender o que está escrito no livro do Apocalipse, isto é uma mentira, porque Satanás, por intermédio da mídia, e Satanás, por intermédio dessas pessoas as quais não conhecem nem querem conhecer a revelação de Deus, porque ele sabe que se eles buscarem um conhecimento da revelação de Deus, a revelação vai denunciá-los como lobos, vestidos em pele de ovelha, para arrebatar as ovelhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. E por isso essas pessoas dizem que o livro do Apocalipse é impossível de se compreender, mas a palavra Apocalipse, embora o mundo, a mídia, o envolveu de mistério, a palavra Apocalipse significa revelação, revelação de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o qual enviou o seu anjo para notificar ao seu servo João as coisas que aconteceram, estavam acontecendo em seu tempo e aconteceriam nos últimos dias. E João, nosso irmão, servo de Jesus, escreveu tudo em papel e deixou na palavra de Deus para que todos aqueles que são amigos de Deus em Cristo Jesus recebam o Espírito da profecia, e o Espírito da profecia revele todas as coisas as quais estão reveladas no livro do Apocalipse, as quais aqueles que não são de Deus, aqueles que são lobos vestidos em pele de cordeiro, aqueles os quais perseguem a Bíblia, eles não podem compreender o que está na palavra de Deus. Eles não podem compreender o que está no livro do Apocalipse, porque o Senhor deu o livro do Apocalipse em simbologia, para que todos estes, vendo, não vissem, e ouvindo, não escutassem, não conseguissem discernir as palavras, para continuarem nos seus caminhos de perdição. Mas todo aquele que é espiritual, ouve as palavras do Espírito, e o Espírito as explica ao seu coração, explica ao seu entendimento, dá a eles discernimento, e então eles podem
prosseguir no reto e estreito caminho de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus, diferente da palavra de muitos pastores, diferente da palavra de muitos padres, diferente da palavra de muitos pregadores, a palavra de Deus nos diz que o caminho de Deus é um caminho cuja porta é estreita, e o caminho é estreito e apertado, e poucos acertam com este caminho. Nem está dizendo que poucos entram por esse caminho, mas poucos acertam com esse caminho. Mas a porta que conduz à perdição, que não é a porta da palavra de Deus, mas as quais os falsos mestres, os falsos ensinadores trazem para suas ovelhas, a porta larga. Por esta porta, muitos passam por ela, mas ela conduz à perdição. Embora pareça que Cristo está no final deste caminho da porta larga, na verdade, quem está no final do caminho da porta larga é Satanás, revestido de Cristo. Porque assim como os lobos se revestem de cordeiro, Satanás, diz a palavra de Deus, ele se reveste também de Cristo, mas ele é o anticristo e ele está esperando todos os cristãos incautos e mal informados no final deste caminho cuja porta é larga. E o fim de todos esses e de todos os seus mestres, os quais guiaram eles para este caminho, é a perdição e a eterna perdição. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, os qual nos concede revelação por intermédio do Apocalipse, para que não caminhemos em trevas, mas que compreendamos a luz de Deus e vivamos as maravilhas da verdade que o Senhor Deus nos deixou em sua palavra. E o Senhor vai adiante com o seu profeta João. Ele diz também: quanto ao mistério das 7 estrelas. Quanto ao mistério das 7 estrelas. No versículo 12 e no versículo 16, quando João vê o Senhor Jesus, ele vê então que em sua mão direita ele possuía 7 estrelas. E ele também vê que Jesus estava no meio de 7 candeeiros. Mas no momento em que João teve esse vislumbre e ficou deslumbrado com esta visão e com esta simbologia das 7 estrelas e dos 7 candeeiros, João não compreendeu o que essas 7 estrelas e o que esses 7 candeeiros representavam. Mas aqui no versículo 20, nós vemos que o Senhor Jesus, ele começa a revelar para João o significado daquele símbolo, o qual no versículo 12 e 16 ele não havia entendido. A verdade é que o intérprete das profecias do Apocalipse é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que nós devemos estudar, examinar a palavra de Deus, porque nela nós julgamos ter a vida eterna. E é a palavra de Deus que testifica de Jesus. Mas por que Jesus nos diz que devemos estudar, devemos esquadrinhar a sua palavra, devemos prescrutar a sua palavra? Porque o próprio Isaías já havia dito que o estudo da palavra de Deus deve ser feito um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E nós só poderemos comparar texto com texto da palavra de Deus e conseguirmos chegar em uma descrição perfeita de determinado assunto ou de determinados assuntos se nós estudarmos a palavra num todo. Porque muitas das profecias que estão no meio da Bíblia, um
pouquinho da revelação dela vai estar lá no começo, e outro pouquinho da revelação vai estar no fim, e outro pouquinho vai estar um pouco mais afastado dela, um pouco mais atrás dela, entendeu? É necessário que esquadriamos, estudamos toda a Bíblia, porque a revelação das profecias estão nela mesma. Os símbolos do Apocalipse, a própria Bíblia traz a explicação deles, mas nós devemos estudar a Bíblia com oração, com humildade, com simplicidade, suplicando que Deus nos conceda o espírito da profecia. Então o Senhor, o Espírito Santo, nos guiará por toda a Bíblia, por todos os livros da Bíblia, e em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar o significado das profecias, o significado dos símbolos. Portanto, se alguém te dizer que é impossível estudar o livro do Apocalipse por causa que os símbolos são muito complicados, não acredite, porque a palavra de Deus, ela é a intérprete das próprias profecias que ela nos dá. E o Senhor Jesus diz ainda mais a João: as 7 estrelas na mão direita. O que são as 7 estrelas na mão direita de Cristo? As 7 estrelas na mão direita do Senhor Jesus são, na verdade, os 7 anjos da igreja de Cristo. 7 estrelas significam 7 anjos das 7 igrejas? Como assim? Agora confundiu, parece que deu um nó ainda maior na cabeça. A verdade é que o Senhor explica que as 7 estrelas que estão em sua mão direita são os 7 anjos que estão nas 7 igrejas de Deus. Quem são estes 7 anjos? Bom, quando nós falamos de anjo, o que nos vem primeiramente na cabeça? Nos vem um ser glorioso, com 2 ou talvez mais asas, o qual sai do céu e vem para a terra, e sai da terra e volta para o céu para fazer o trabalho de Deus. Todavia, na palavra de Deus, quando nós vamos nos textos originais, buscar a tradução do hebraico, buscar a tradução do aramaico, nós vemos que anjo significa mensageiro e que não está relativo somente aos mensageiros que fazem essa ponte entre o céu e a terra, mas anjo na Bíblia pode ser qualquer mensageiro, pode ser os mensageiros que vêm do céu para a terra, ou podem ser os mensageiros que Cristo tem aqui na terra. Nós vemos em toda a Bíblia que muitas vezes o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo e o próprio Pai, eles são vistos como anjos, como mensageiros. Portanto, as estrelas, que são os mensageiros, que são os anjos, as quais estão na mão direita de Cristo, significam os seus mensageiros na terra, os quais estão em sua mão direita. E o que é a mão direita? A mão direita na palavra de Deus significa o poder, significa a autoridade. As 7 estrelas, as quais estão na mão direita de Cristo, representam os seus mensageiros fiéis, representam aqueles que estão ao lado direito de Jesus, cumprindo a sua comissão aqui na terra, a comissão de Cristo para os seus anjos, para os seus mensageiros aqui da terra é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a cumprir todas as coisas as quais vos tenho ensinado. O Senhor Jesus tem 7 igrejas nesta terra.
E nestas 7 igrejas que o Senhor possui nessa terra, Ele tem os seus anjos, Ele tem os seus mensageiros, os quais lhes são fiéis. Mas quais são estas 7 igrejas? E então entramos na outra explicação, ou no que vem além dessas palavras que acabamos de ler. Porque Jesus também diz para João os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro, a palavra de Deus nos explica que são as 7 igrejas. Os anjos, ou 7 mensageiros, são os anjos que estão nas 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Parece difícil de se compreender, mas não é. Desde que eu recebamos o Espírito da profecia, o qual nos revela o que Deus quer nos trazer através da profecia. No tempo de João haviam 7 igrejas na Ásia Menor, a qual nós lemos o nome delas nos versículos anteriores, nos estudos anteriores. Todavia, no tempo de João não havia somente 7 igrejas de Cristo, mas já haviam muitas igrejas de Cristo, mas o Senhor Jesus escolheu 7 igrejas específicas que existiam na Ásia Menor para dizer a João, para que ele enviasse cartas a estas 7 igrejas. Estas 7 igrejas representam os 7 períodos da história do cristianismo até os últimos dias. Cada uma das igrejas, dessas 7 igrejas, as quais o Senhor Jesus disse os seus nomes para João, cada uma dessas igrejas contém características específicas de um determinado período da história do cristianismo. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo para o céu, começou a contagem dos 7 períodos da Igreja de Deus na história do mundo. Sim, 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas durante 7 períodos na história desta terra. Depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja de Deus, como um candeeiro, iluminaria o mundo do seu período com a palavra de Deus. Logo quando Jesus ascendeu ao céu, inicia-se o período da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, que existia literalmente no tempo de João, tem as características daquele primeiro período profético da igreja de Deus. Então, meus amigos, os anjos ou os mensageiros das 7 igrejas é o povo de Deus que estaria vivendo em cada período profético das igrejas de Cristo até o tempo do fim. Nós, desde a morte e ressurreição de Cristo até o dia de hoje, até este ano de 2014, já passamos por todos os períodos, já passamos pelos 6 períodos da Igreja de Deus e hoje nós estamos no 7º período da Igreja de Deus. Esta igreja, este período do Evangelho a qual nós vivemos, é o 7º candeeiro, é a última igreja, ou o último período da igreja antes da vinda de Cristo. Este 7º candeeiro, ou este 7º período da igreja, ele tem como obrigação iluminar o mundo com as profecias do Apocalipse. Ele tem comissão, este período da igreja, esta igreja de Cristo dos últimos dias, tem a comissão de dar a última advertência de Deus a um mundo que está prestes a perecer. Em sua mão direita, o Senhor tem os seus mensageiros.
todos os mensageiros de Deus que fazem parte de sua última igreja, todos os anjos terrestres, eu não estou falando dos celestiais, todos os anjos terrestres, os mensageiros terrestres que o Senhor Jesus tem em sua mão, eles têm hoje uma grande obrigação, e a maior de todas as comissões é dar o evangelho do reino, o evangelho puro, o evangelho sem mácula, um evangelho o qual o é realmente em Cristo Jesus para todos os homens que habitam sobre a face da terra. Estamos no último período das 7 igrejas. Estamos, repito, na 7ª igreja de Cristo. Estamos no período que antecede a volta de Jesus. E nós hoje somos os anjos, somos os mensageiros de Cristo aqui na terra. E é claro, o Senhor comissiona os seus anjos do céu para ajudar a você e para ajudar a mim nesta grande última batalha contra a mentira. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos verdadeiramente colocar os nossos corações nas mãos de Cristo. Precisamos permitir que o Espírito Santo faça uma grande e última obra nos corações do povo de Deus, no seu coração e no meu coração. Não há mais tempo a perder. Logo, nós entraremos numa aflição e numa angústia como nunca houve e como jamais haverá. Mas o profeta Daniel diz que neste tempo, nesta grande e última aflição, como nunca houve e como jamais haverá, Miguel se levantará. Miguel, na palavra de Deus, não é um anjo. Miguel é o arcanjo. Miguel é o chefe dos anjos, é o líder dos anjos, os quais lutam contra Satanás e os seus anjos, e os quais expulsam Satanás do céu e os seus anjos do céu. Cristo é Miguel. Miguel representa ou significa aquele que é igual a Deus. Não existe anjo que é igual a Deus. Satanás um dia quis ser igual a Deus, e o nome que Jesus assume como Miguel é um nome quando ele entra em conflito com Satanás, porque Satanás quis ser igual a Deus, e então Jesus toma para si um codinome, o qual diz que ele é igual a Deus. Quem é igual a Deus? Somente Cristo. E a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, diz que Miguel, o grande príncipe, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele se levantará neste último período da história da terra para libertar o seu povo. Está você preparado? Estou eu preparado? Está você se preparando? Estou eu me preparando? Ou nós estamos nos conformando com um falso cristianismo, o qual não vem da parte de Miguel, o qual não vem da parte do general dos céus, mas o qual vem da parte de Satanás? Porque eis que hoje virá um cristianismo por quase todo o mundo dizendo paz, paz e prosperidade e união e ecumenismo, mas este é o falso cristianismo, e a palavra de Deus no livro do Apocalipse diz que o mundo todo vai se maravilhar e vai seguir atrás da besta, pensando que a besta é Deus, adorando a besta como Deus e dizendo em seus corações: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar com a besta? Porque eles verão na besta a realização das suas mais ou dos seus mais altos desejos, porque Satanás virá como o anticristo, e o anticristo virá cheio de glória, como se fosse o próprio Cristo. Mas ele realizará os desejos egoístas dos homens, os quais amam este mundo, cristãos e não cristãos que amam este mundo e que querem o reino deste mundo. Por isso Satanás virá como Cristo, para dar um reino que tem uma falsa paz, que tem uma falsa prosperidade neste mundo. Mas Miguel, o grande príncipe, diz que
tremenda angústia se levantará em nossos dias, e em nossos dias ele, o juiz do céu, se levantará do seu trono para vir buscar os seus aqui na terra. O reino de Satanás, o reino do anticristo, o reino que traz uma falsa paz e uma falsa prosperidade e uma falsa nova ordem das coisas, este reino será completamente destruído. Satanás, a besta e o falso profeta serão destruídos, e todos aqueles que receberem a marca da besta em suas mãos ou em suas frontes, todos estes com eles serão destruídos. Portanto, meu amigo, hoje nós temos que tomar uma decisão ao lado do verdadeiro cristianismo, ao lado da verdade bíblica, porque eis que virão falsos profetas e farão grandes milagres. Fogo descerá do céu à vista dos homens e enganará, se possível, diz as Escrituras, até mesmo os eleitos, até mesmo os salvos, até mesmo os selados por Deus. Portanto, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, você não pode mais crer em mentiras, ainda que você veja grandes milagres diante dos seus olhos, porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas e fariam grandes milagres. Portanto, a sua regra de fé não devem ser milagres, porque ainda virá o tempo em que Satanás usará os seus falsos pastores, os seus falsos mestres, os seus falsos padres, os seus falsos curandeiros, e fará fogo descer do céu à presença dos homens, e fará coisas muito grandiosas diante dos olhos dos homens, e a terra toda será enganada por esses agentes de Satanás e pelo próprio Satanás. Portanto, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, o teu cristianismo tem que ser aquele que diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz: o testemunho e a lei e ao testemunho, se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Se eles não crerem, aceitarem, cumprirem e viverem a lei e o testemunho de Cristo, ainda que eles façam fogo descer do céu, a presença dos homens, jamais verão a Cristo, jamais verão a alva. Convido você, meu irmão e minha irmã, a tomar uma decisão ao lado de Cristo, através da oração que nós vamos fazer agora ao nosso Pai Celestial. Fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelas revelações do livro do Apocalipse. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos os seus anjos, os seus mensageiros, neste último e sétimo período da história da igreja sobre a face da terra. Nos envie o verdadeiro Espírito Santo para que nós tenhamos poder para pregar com eloquência, com autoridade e com amor a tua palavra. Dai-nos o espírito da profecia para que compreendamos as profecias do Apocalipse e dos demais livros proféticos da Bíblia. Em nome de Jesus nós oramos a ti e lhe agradecemos. Amém. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, agradeço por mais uma vez estarem aqui conosco ouvindo a palavra de Deus. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a este vídeo, e não perca os próprios estudos do Apocalipse, versículo por versículo, e até mais.